Mas a questão aqui é o Nicolas Ferreira. Que o primeiro vídeo que eu gravei sobre ele, aqueles que defendem ele entraram lá e levaram pro lado pessoal. Não leva pro lado pessoal, você tem que, na verdade, fazer o seguinte. Você tem que provar que tudo que eu tô falando aqui é mentira. Você não precisa me ofender, não precisa dirigir nenhuma palavra contra mim. Você tem que provar o contrário. Se você não consegue provar o contrário, talvez por incapacidade mental ou até mesmo por falta de provas, a melhor coisa é você calar a boca. A questão aqui é a seguinte, que o Nicolas Ferreira ele representa um lado político e também uma ideia teológica. Então esse menino ele traz com ele uma teologia que não tem elemento messiânico nenhum do que ele sustenta como fé e ministério, porque ele é o cara que defende, né, uma gestão política para a igreja. Ponto final, tanto que ele é eleito pela igreja, como também os demais. Ele não apresenta nenhum elemento de Cristo naquilo que ele vive ministerialmente, do que ele vive na fé, a não ser o discurso moralista dele, como também os demais da direita, que não é bem o papel da esquerda evangélica. A esquerda evangélica é mais o sentimento, né, o apreço pelo mais fraco. Já a direita não, é a grana e o moralismo. Aí está o cumprimento da ambiguidade, né? Aquilo que eu falei politicamente falando. Mas esse indivíduo, além dele não apresentar nenhum elemento teológico, nenhum elemento bíblico, escriturário de Jesus, naquilo que ele defende sobre fé e ministério, no primeiro vídeo, eu apresentei uma denúncia sobre ele, do envolvimento da Igreja Presbiteriana, como também do seu Jorge Linhares, como também do pai do Nicolas Ferreira, com a WA, com o Davi Lago, ok? Esse envolvimento ali configura o que eles estão trabalhando a nível de cooperação, de uma formação de liderança com capacitação dessas finalidades. A finalidade da Agenda 2030 da ONU. A WA é uma instituição da ONU aqui no Brasil. E Davi Lago representa ser um agente, e este agente dentro de uma igreja que o pai do Nicolas Ferreira frequenta. Tá? Eu falei isso no primeiro vídeo. Daí, no primeiro vídeo, eu desafiei Nicolas Ferreira, ele que afirma ter recebido um chamado de Cristo para derrubar a esquerda de Lula e ir contra as pautas anticristãs que a esquerda está defendendo, constitucionalizar e legislar. Aí eu disse o seguinte, olha, essa pauta anticristã que a esquerda está cumprindo agora, tá? Não é da esquerda nem de Lula, é da ONU. E ele sabe disso, Nicolas. Essa agenda não é da esquerda, essa agenda é da ONU. Essas metas são da ONU, que a direita e a esquerda se comprometeu a cumprir, tanto que a Assembleia de Deus Madureira esteve lá para assinar o pacto com o Papa Francisco. Teve lá para assinar, que inclui ambientalismo, que inclui tecnologia, diálogo interreligioso e muitas outras coisas que a igreja aos poucos está experimentando a sociedade a assumir, ok? Aí eu disse no primeiro vídeo o seguinte, que ele sabendo disso, do envolvimento das igrejas evangélicas da direita com a ONU, onde a esquerda também está, ele sabendo que a pauta anticristã não é da esquerda, é da ONU, por que ele não vai discursar esse moralismo dele no Tribunal Internacional? Ao invés de ser aqui no Parlamento, pede uma chance para ir lá na ONU e no Tribunal e na Corte Internacional discursar isso, essa moralidade aí. Vai lá bater de frente com a ONU. Aí entrou um monte de gente aí, me ofendendo e dizendo que eu tenho inveja do cara, como se na verdade eu quisesse ser ele. Essa versão garotinho contemporâneo. Senhores, eu não tenho propósito nenhum de rivalizar nada com ninguém, eu só estou defendendo aqui a prerrogativa do Cristo. É o meu trabalho como teólogo e como pastor e como cristão. Agora, o que eu falei no primeiro vídeo, ninguém entrou aí, ninguém refutou, ninguém apresentou nenhum fato, alguma coisa que, na verdade, confirmasse que, tanto teologicamente como politicamente, Nicolas Ferreira é um cara honesto. Esse cara é um fanfarrão, ele é um mentiroso como também os demais. Porque eles cumprem a obediência do cenário cínico dessa política que está aqui nesse país. Tendo em vista que o que progride, e a esquerda assumiu a política aqui nesse país para fazer isso acontecer, o que progride, o que avança é a ONU. Isso que se elegeu a esquerda aqui nesse país, porque é ela que vai fazer isso acontecer. Já o outro, o Bolsonaro e os demais que fizeram a oposição, esses caras estão tudo escondidos. Cadê o Silas Malafaia? Cadê os demais que fizeram? Tudo com medo de ser preso. Tudo com medo de ser exposto. Eles cumpriram, né, o papel de fazer essa novela do dualismo, essa luta do bem contra o mal, essa coisa toda que a direita fez para iludir a sociedade de que existe uma esperança de que a sociedade será governada pelo bem. Senhoras, ela não vai ser governada pelo bem, ela vai ser governada pelo déspota, porque é isso que está assinalado nas profecias. E o que está se cumprindo é isso. Mas vamos lá. Ô pastor, o que o senhor tem para acrescentar sobre o Nicolas Ferreira? Vejam só vocês quanta contradição. Esse cara não só omite e frauda a teologia bíblica, como também traz contradições políticas. Por quê? Porque ele defende um modelo político republicano, romano, antigo, que está prestes a ser desativado e não será usado mais. O que vai se cumprir é a globalização. Ele sabe disso.
que as repúblicas vão ser desativadas e que vai prevalecer o único poder. Então por que ele insiste? Ele insiste porque ele ganha com isso, ele lucra com isso como os demais. Então em 2020, Nicolás Ferreira foi chamado para ser embaixador do Brasil de um grupo jovem da Organização dos Estados Americanos, a OEA, que é uma instituição da ONU, que chamou, a OEA, chamou o Nicolás Ferreira para discursar, para trazer uma palestra sobre política e religião para a juventude e democracia nas Américas. Um evento específico que aconteceu nos dias 26 a 28 de outubro de 2020. E nós vamos colocar o link aí para vocês saberem sobre esse evento, tá? Bom, esse evento que ele foi lá introduzir a teologia da gestão pública, Nicolás Ferreira, porque é isso que ele defende, ele, somado a essa consagração de ser o embaixador de uma instituição da ONU, defendendo o modelo republicano antigo, ele também aproveitou para lançar uma plataforma chamada Sou Destra, para atrair jovens a se preparar para lutar contra a esquerda, que traz como parceiro de Nicolás Ferreira o Todd White. Ele, dentro dessa plataforma, incentivando os jovens a com ele derrubar a esquerda, ele chama como parceiro um homem do nome chamado Todd White, que é membro da Jocum dos Estados Unidos. Será que ele não sabe disso? Que o cara que ele chama para ser parceiro, para derrubar a esquerda, tá? É membro de uma instituição lá nos Estados Unidos, a Jocum, é membro de uma instituição de esquerda. A Jocum, que é parceira da WA, a Jocum, que é parceira da Visão Mundial, a Jocum, que é parceira da Wycliffe Bible International, que são instituições que, além de estarem na esquerda política, aqui desse país também, tá? Foram estruturas financiadas pela família Rockefeller. E também são instituições que a ONU credencia, lidera, que estão na lista das cooperações do radicalismo da Agenda de 2030. Ele chama um parceiro. Isso aqui não teve nenhuma preocupação de estudar quem era o Todd White, quem é a Jocum, da onde a Jocum surge, quem são os parceiros da Jocum, o que a Jocum defende, politicamente, não é só teologicamente, politicamente também. Então, ou seja, esse cara não tem nenhuma preocupação de esconder isso. Olha como que é a situação. A OEA, que eu citei aqui, que é a tal Organização dos Estados Americanos, que é uma instituição da ONU, eu vou entrar nesse mérito agora, que tornou Nicolás Ferreira embaixador de um grupo jovem dessa instituição. Ela foi criada em 1948, através de um tratado assinado em Bogotá, Colômbia, para trabalhar em toda a América do Sul, inclusive também na América Latina, seguindo estas finalidades que ela assume em artigos, em ata. Eu vou citar alguns aqui para você ver. Será que ele também não tem preocupação nenhuma de pesquisar isso? Artigo 3º e 4º, a instituição da ONU que torna Nicolás Ferreira seu embaixador, ratifica e assume cumprir o que foi estabelecido pela ONU como princípios e propósitos com objetivos regionais. Ela existe para servir a ONU e as suas finalidades e metas de milênio. Ponto. Artigo 5º e 33º, a OEA também ratifica o direito internacional como norma de conduta dos Estados em suas relações recíprocas, definindo a ONU como órgão supremo. Ela está deixando aqui a visão política de que todos os chefes de Estado da República e todos os políticos são funcionários da ONU, porque a ONU é o órgão supremo. Olha o que está na ata. Artigo 61. Ela ratifica também que cada governo, cada república, cada país, cada república federativa deverá contribuir com cotas fixas para a manutenção dessa geopolítica, que inclusive a OEA, seus conselhos econômicos, sociais, juristas, como também culturais, serão beneficiados. Olha o histórico de atividade e visão administrativa dessa instituição que consagrou Nicolás Ferreira embaixador de uma organização juvenil. Um indivíduo que não traz a teologia bíblica e que ainda defende um modelo político defasado que não vai funcionar. O que esse cara está querendo dizer? Que vai existir pátria, que ainda existe pátria, que ainda existem divisões entre as repúblicas, que toda essa visão republicana realmente é possível ser sustentada, que era o que, na verdade, Bolsonaro, que se sempre julgou um nacionalista, um ultranacionalista, também defendeu esse discurso. Cadê ele agora? Ele que discursou na ONU. Ele que foi lá prestar não só reverência à maçonaria, como também à ONU. Senhores, esse discurso é um discurso cínico. Esses caras são mentira. São mentiras, são obras mentirosas, são fraudes. Eu quero que você me prove o contrário. Você tem que dizer para mim, não, pastor, tudo isso que você está falando não é verdade. Isso não é honesto, que não acabou ainda. Em 2016, a instituição que consagrou Nicolás Ferreira embaixador de seus jovens, firmou também um pacto com o diálogo interreligioso como ferramenta essencial. E quem foi o protagonista disso? Papa Francisco. O mesmo que fez com as igrejas evangélicas no Brasil e também a Assembleia de Deus Madureira. Em 2021,
e 2011, a OEA também ratificou seu compromisso com a WA e a NAI, que são as estruturas da rede de MIQUES, que a ONU hoje governa. Ratificou compromisso e sociedade. E sociedade. Olha